Olá! Continuando o estudo sobre os grupos de seres vivos, nós vamos estudar o terceiro domínio, o domínio Eucária. E nesse domínio, então, em que as células desses seres vivos, elas possuem uma região específica, onde vai ser encontrado o material genético, né, que é o núcleo, nós vamos começar o estudo a partir do grupo protista. Esse grupo, ele é composto por protozoários e algas. Bom, ali nós temos à esquerda uma imagem, né, a partir de microscópio, enxergando, né, uma pequena porção de água, no caso uma gota de água, que contém diversos protozoários, né, indivíduos. Todos eles pertencem ao grupo, né, no caso são identificados como paramécio. Então, esse ser vivo de vida livre, não causa nenhuma doença, se alimenta de restos, né, de minerais contidos nessa água. Bom, e aqui à direita, no caso, algas, também essa imagem é obtida por microscópio. Ela já não possui tanto movimento, né? E a sua atividade é diferente, a sua forma de alimentação é diferente dos paramécios. Então, é a partir de fotossíntese. Então, precisam de sol, assim como as plantas. E gás carbônico e água. Bom, as algas, então, por fazerem fotossíntese, a gente diz que ela é autotrófica. Então, auto vem de si mesmo e trófos, comida, né? Então, produz o seu próprio alimento a partir da fotossíntese. Esses seres vivos são aquáticos. Então, a gente vai encontrar em ambientes de água doce e salgada. A gente acaba conhecendo mais, né, essas algas marinhas, né, que parecem umas plantinhas, que podem ser vistas sem o uso do microscópio, né? Então são mais populares. E aqui um esquema como se dá a fotossíntese, né, tanto em algas como plantas e outros protistas, né? Então é necessário o solar, o gás carbônico e a água. Dentro da célula, então, há diversas reações químicas que resultam na produção de glicose, que é a fonte de energia desses seres vivos, o gás oxigênio e água. Lembrando que a glicose também é fonte de energia para outros seres vivos, como os animais. Mas a gente não consegue produzir. A gente precisa adquirir a partir da alimentação de um outro ser vivo, seja de origem vegetal, de origem a partir de fungos ou outros animais. Bom, algas existem as macroscópicas, então não precisa do microscópio para olhar, são vistas a olho nu. Elas são compostas de um talo, né? Que é aquela partezinha, né? Estrutura que fixa ela em algum substrato mais resistente. E esse talo, ele pode formar filamentos, né, que é como se fossem as pequenas folhas, lâminas ou estruturas que lembram caules de plantas. Então, algo mais robusto, né? E existem as algas unicelulares, né, microscópicas. Então, é necessário um microscópio para visualizá-las. Então, existem vários tipos. Esse grupo é bastante importante porque elas produzem oxigênio em maior quantidade do que qualquer outro ser vivo no nosso planeta. Por uma grande diversidade de espécies e também pela quantidade que pode ser encontrada em ambientes aquáticos. Como essas águas se reproduzem, então? Existem duas formas: a assexuada
né, que não ocorre troca de material genético. Então, a própria alga consegue produzir uma nova alga por si mesma. E isso se dá em dois processos. Ou por fragmentação dos talos. Então, aqui nós temos um talo, uma alga, né, vários talinhos que a compõem. E um deles vai fazer cópia do seu material genético, daquilo que está dentro da célula, e vai se sustentar aqui no substrato e dando origem a uma nova alga. Depois ela vai crescer e pode fazer o mesmo processo. Então, o próprio indivíduo produziu um novo indivíduo. Uma outra opção, no caso das algas microscópicas, é a divisão binária. Então, aqui temos um indivíduo, fez cópia do seu material genético daquilo que estava na célula e deu origem a dois novos indivíduos. É um pouco parecido, no entanto, aqui é para alga microscópica, não vai estar presa a nenhum substrato. E aqui as algas macroscópicas, né, que utilizam um substrato para se fixar. Tem várias células que a compõem também. Aqui é só uma, né? Bom, e a outra forma de reprodução é sexuada, ou seja, a troca de material genético, de DNA, há uma mistura. Então, aquele indivíduo originado ele vai ser um pouco diferente daqueles que originaram. E aí, como ocorre? Através da fusão de gametas. Então, há dois seres vivos aqui, unem-se, né, numa região específica da célula, fundem o seu citoplasma, então há uma condensação desse material, né, da célula. Com isso, aumenta a quantidade de DNA, formando essa outra célula aqui, zigósporo, né? E ele vai passar por uma divisão celular para dividir o número original de DNA ali para cada indivíduo. O que tem de diferente? Uma troca de material genético aqui. Ele é um pouco diferente essa célula. Bom, agora sobre os protozoários, eles são um pouco diferentes das algas. Eles não podem produzir o seu próprio alimento. Então são chamados heterotróficos. São unicelulares, né, formados por uma única célula. E podem ser encontrados em diversos ambientes. Bom, aqui um exemplo, né, de como um tipo de protozoário se alimenta, no caso a ameba. Então, tem um determinado nutriente no ambiente, ela envolve esse nutriente, absorvendo, né, a partir de uma estrutura da sua célula que vai fazer a digestão, né, chamado de lisossomo. Vai adquirir aquilo que é importante, aquilo que não for vai ser colocado para fora depois. Tu vê, é uma única célula que faz isso. Bom, há aqueles protozoários que parasitam outros seres vivos, né? Aqui nós temos um exemplo, o Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas. Tá? Ele pode ser encontrado aqui na corrente sanguínea, que são células, no caso, sanguíneas, né? Um exame pode identificar a presença desse protozoário. E tem aqueles de hábito de vida livre. Então, aqui nós temos um paramécio, que a gente viu antes, né? Um videozinho. E uma ameba. Então, esses não causam... Vida livre a gente diz porque eles não causam doença a ninguém, né? Se alimentam buscando fontes de nutrientes no ambiente, sem causar doenças. E também tem aqueles protozoários que vivem em associação com outros organismos, a partir da relação ecológica chamada mutualismo. Então, aqui, esse ser vivo, né, um protozoário que vive aqui no intestino do cupim, desse animal. Claro que essa imagem está ampliada em relação a esse animal, né? E ela ajuda a digerir a celulose, né, que é um açúcar que está presente na madeira que o cupim come.
E aí ela fazendo essa digestão, ela vai quebrar esse açúcar bastante complexo, celulose, em glicose. E aí esse animal vai poder ter a sua fonte de energia, a glicose. Bom, reprodução nesses protozoários, né? Como será que acontece? Então, duas formas novamente, assexuada, né? Divisão binária. Então, não tem material de troca de material genético, o único ser vivo dá origem ao outro. Então, há uma duplicação daquilo que está dentro da célula e depois dá origem a dois novos, né? Se divide, aqui sendo o outro ser vivo e outro ser vivo. Isso o caso dos paramécios. E aqui o caso da ameba. Também copia seu material genético e depois se divide em dois novos indivíduos. Então, o próprio indivíduo dá origem aos outros, totalmente iguais. Já a reprodução sexuada, a partir da conjugação, aí sim é uma troca de material genético. Então, o ser vivo vai ser um pouco diferente. Os paramécios também podem fazer isso. Então, há uma união entre duas células um pouco diferentes, troca de material genético, a partir dessas regiões aqui de núcleo, produzindo seres um pouco diferentes em relação aos antecessores, aos pais, né? Bom, a atividade dessa semana inclui uma pergunta, né? Então, tanto as algas como os protozoários estão classificados no grupo protista. Faça uma tabela comparativa entre algas e protozoários. Então, tabela, né, aquele quadro que a gente faz. Numa coluna vai estar as algas, no outra coluna os protozoários, e aí vocês vão listar em cada linha, abaixo desses nomes, aquilo que é igual e diferente, né, em relação ao habitat, ou seja, onde são os ambientes em que são encontrados, como se organizam as células e como obtém alimento. A gente viu que é diferente, né, a obtenção de alimento entre esses dois grupinhos. E aí vocês vão comparar, né, em quais aspectos as algas e protozoários se assemelham a outros organismos conhecidos. Então, por exemplo, se a alga faz fotossíntese, qual outro grupo de ser vivo que vocês já sabem que faz fotossíntese também? Né, que se alimenta a partir do sol, gás carbônico e água. Se o protozoário vai buscar um outro nutriente no ambiente, qual outro grupo que não produz seu próprio alimento? Né? Então chegamos ao fim. Dúvidas, entre em contato. Um abraço e até mais.